Maldição hereditária. Você já deve ter visto alguém comentando ou em algum lugar que pessoa X está sofrendo com alguma doença porque os seus pais ou avós também passaram por isso, e isso é uma maldição hereditária. Porque algum membro da família pecou lá atrás. Daí todos os descendentes dessa pessoa X terão que pagar pelo pecado que ela cometeu lá atrás. E as consequências desse pecado podem vir através de alguma doença que toda a família tem, miséria, possessões demoníacas, etc. Mas será que isso procede mesmo? Seria justo que você pagasse pelos erros dos seus pais ou dos seus avós? Deus dá legalidade para o diabo destruir a sua família porque um só pecou? Shalom, povo de Deus, como vocês estão? Se você ainda não me conhece, eu sou Nathan Rosa e antes de tratarmos do assunto maldição hereditária, eu te convido a se inscrever no meu canal, caso ainda não esteja inscrito, deixar um gostei para ajudar esse trabalho e ative o sino, porque vem muito conteúdo de Deus para abençoar a sua vida. Amém? Assista o vídeo até o final para você entender o que a palavra de Deus, a Bíblia, nos fala sobre maldição hereditária. Eu, por muito tempo, até por influência de algumas igrejas, já cheguei a acreditar que, de fato, a maldição hereditária existe e que o pecado de um membro da nossa família, mesmo que ele tenha cometido esse pecado há, 500 anos atrás, ainda assim afetaria todos os outros membros da família que fossem gerados dessa pessoa. Então quer dizer que não existe maldição hereditária? Infelizmente existe. Mas não acontece como a maioria das pessoas pensam. Para você entender isso, você precisa entender que nem todos os problemas que acontecem na vida de uma pessoa têm a mão do inimigo ali, ou seja, algo espiritual. Existe também um fator biológico, ou seja, se a família tende a contrair diabetes, por exemplo, isso não quer dizer que seja uma maldição hereditária, ou que alguém pecou lá atrás e todo o resto vai ser obrigado a arcar com as consequências desse erro. Isso pode ser um problema genético. Olha o que Jesus disse para os seus discípulos em João 9, do 1 ao 3. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou? Este ou seus pais para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Ou seja, essa crença lá naquela época, há mais de 2000 anos atrás, já existia sobre a maldição hereditária. Isso seria completamente injusto, concorda comigo? No Velho Testamento também é abordado esse assunto. Olha só o que é dito em Ezequiel 18, do 19 ao 21. Contudo, ainda podereis perguntar, por que o filho não partilha igualmente da culpa do pai? Ora, se o filho procedeu com retidão e justiça e procurou praticar todos os meus estatutos e os cumpriu, com toda certeza ele viverá. O indivíduo que pecar, este morrerá. O filho não levará a culpa do pai, tampouco o pai será culpado pelo pecado do filho. Assim, a justiça do justo lhe será acreditada, e a malignidade do ímpio lhe será devidamente cobrada com a vida. No entanto, se o ímpio se converter de todos os seus pecados cometidos e passar a obedecer os meus decretos e praticar o que é justo e verdadeiro, com certeza viverá e não morrerá. Olha isso, povo de Deus. Aqui fica bem claro que eu ou você não vamos pagar pelos pecados dos nossos ancestrais, ou nossos pais, avós, tataravós, enfim. Porém, como eu disse, ainda assim existe uma maldição hereditária, mas ela acontece se você seguir os erros dos seus pais ou avós, por exemplo. Se o seu avô era viciado em álcool, sempre se embriagava quando bebia e o seu pai faz o mesmo, essa maldição é quebrada quando você se nega a fazer o mesmo e decide fazer o que é certo perante Deus. Em Deuteronômio 30, do 19 ao 20, Deus diz o seguinte, Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte,
a bênção e a maldição. Agora, escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Basicamente, se você veio de um lar desestruturado e acredita estar vivendo uma maldição hereditária, busque a Deus, ore e lute para que essa maldição hereditária seja quebrada em você. E a partir de você e de seus bons exemplos, possa ser gerada uma família abençoada pelas próximas gerações, aliançada em Cristo. Amém? Então, se existe uma diversificação de problemas na sua família, que acontece de geração em geração, pode ser uma maldição hereditária sim, que começou lá atrás e vem circulando de geração em geração. Ou também pode ser simplesmente um problema genético. Por exemplo, seu pai é calvo ou seu avô é calvo, seu pai vai tender a ser calvo e você também. Então isso não chega a ser uma maldição hereditária. Isso faz parte da biologia, né, da genética. Amém? Eu espero que vocês tenham compreendido a mensagem. Comentem amém aí embaixo ou um tema de um próximo vídeo que vocês recomendam que eu faça aqui. Vou estar deixando as minhas redes sociais aqui na descrição para você não perder nenhum conteúdo exclusivo que está sendo publicado por lá todos os dias. E agradeço a você por ter assistido o vídeo até aqui. Fiquem com o nosso amado e soberano Deus e até o próximo vídeo.